Olá a todos, boa noite. Vou passar os slides aí da aula de hoje, né? Realmente, devido a esse infortuito, né? Esse imprevisto, queda de luz e concomitante com a queda da internet, tive problema para lecionar a aula de forma assíncrona para vocês. Então, como a gente está no momento assíncrono, né? Eu estou aqui falando sozinho. É provável que essa aula tenha uma duração menor. Eu elaborei algumas perguntas para vocês responderem, participarem, interagirem durante a aula, mas infelizmente esse momento não foi possível. Então vamos seguir lá, né? Deixa eu só pegar aqui a caneta, né? Na aula anterior nós falamos sobre as questões do empreendedorismo, né? Sobre as questões do benchmarking, da análise do mercado e outros fatores que são essenciais para se contemplar no planejamento de abertura de empresa e também no planejamento de eventos, né? Quais marcas vão se associar, como a forma de requisitar patrocínio, que garantias você fornecerá ao destinatário principal, que é essencialmente o cliente, né? Dentro daqueles stakeholders que nós referimos algumas aulas atrás. Então, na aula de hoje, aula 15, nós vamos focar nos aspectos do marketing esportivo, geralmente nos aspectos gerais, introdutórios, na verdade, os aspectos até decisórios que caracterizam o marketing esportivo, né? Então vamos lá seguindo, né, com a pergunta, né, do que é, na verdade a pergunta vem a seguir, né, realmente essa introdução aqui de uma parte histórica do marketing vem para realçar que essas preocupações de divulgação das marcas, das empresas, dos eventos associados ao marketing começaram a basicamente dos anos 70 e 80 para agora, né? E dos anos 90 realmente houve um grande boom, né, de empresas esportivas preocupadas, né, com a divulgação dos eventos, das marcas e da participação de certa forma no esporte em geral, né? Então a ideia era sempre voltada para a questão que eu cito muito nas aulas, que é a questão das experiências, né? Qual experiência o participante terá, né, a partir dessas questões relacionadas ao marketing. Então o entretenimento, de uma certa forma, ele voltou para essa experiência da participação do jogo, da competição esportiva. Obviamente, gente, quando eu falo dos stakeholders, daqueles todos participantes e da criação de um evento esportivo, essa experiência está essencialmente vinculada ao telespectador ou ao participante, o torcedor, no caso do jogo de futebol, por exemplo, que está lá na arquibancada assistindo. Por exemplo, na década de 70 e 80, vocês podem ver, através desses nomes, grandes exemplos da origem do marketing esportivo no Brasil. Pelé, obviamente, né, como apresenta aqui a imagem, foi um grande garoto propaganda nos anos 60 e 70, né? Realmente o seu nome foi vinculado a muitas marcas e muitas questões muito interessantes em termos de divulgação das questões esportivas. Garrincha também, né, foi um grande garoto propaganda, talvez um sujeito que não soube aproveitar bem a fama que tinha, uma vez que ele tinha inúmeros problemas pessoais, né, que o afetaram, né, durante a sua carreira. Gerson é outro garoto propaganda muito conhecido, porque ele, por exemplo, no final da Copa de 70, no qual ele e Pelé foram campeões, ele, por exemplo, representou uma marca de cigarros, cujo não lembro o nome, mas que no final ele dizia: o que importa é levar vantagem, né? Foi através dessa palavra, levar vantagem, ele dizendo que todo brasileiro gosta de levar vantagem, que ficou conhecida essa expressão como a lei de Gerson, né?
do nosso jeitinho, da nossa vontade de realmente tentar dar a volta a tudo, né? Sempre levando vantagem. Hortência e Zico nos anos 80, no caso Hortência do basquetebol e Zico no futebol, foram outros grandes nomes do marketing esportivo no Brasil, né? Quem nunca ouviu falar desses dois, obviamente todos conhecem, né? Sobretudo o Zico, né? Por causa do Flamengo. E o Oscar do basquetebol, que é nada mais nada menos que um dos maiores jogadores de basquetebol no mundo de todos os tempos, inclusive reconhecido no Hall da Fama, né? Então esses nomes são exemplos práticos de pessoas que ajudaram a alavancar o marketing esportivo no Brasil desse período até agora, e naturalmente o grande garoto propaganda do marketing esportivo no Brasil no atual momento é nada mais nada menos que o Neymar e também outros atletas de diferentes modalidades, mas o Neymar sem dúvida é o maior fenômeno recente de popularidade esportiva. Então aí que eu pergunto, né, o que é marketing? Seria uma pergunta que eu deixaria vocês responder, participar, né? Mas obviamente como não tem ninguém aqui assistindo, eu vou passar para o slide seguinte respondendo essa pergunta. O marketing é um processo social pelo qual, por meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Então, o marketing realmente é um fator determinante para essa obtenção dessa necessidade, e por essa razão há uma criação e uma oferta de um produto a fim de se obter determinadas experiências, que é o que eu estou focando nessas aulas. Deixa eu só fazer uma coisa, gente, que sair, só vou inserir transições, na verdade, para ficar mais, como é que eu vou dizer, mais dinâmico, a passagem de um slide para outro. Beleza, deixa eu beber uma água aqui. E aí eu perguntaria para vocês, o que é o marketing esportivo? O marketing esportivo é aquele voltado para produtos e serviços de consumidores esportivos, tais como equipamentos do esporte, eventos esportivos e outros serviços vinculados à prática esportiva. Então ele consiste, nomeadamente, em todas as atividades designadas, atenção que isso é uma palavra muito importante, para satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores. Lembra do que eu disse anteriormente, pessoal? Falei das experiências, né? Então, essa satisfação das necessidades, dos desejos dos consumidores esportivos por meio de uma troca, né? Ou seja, o consumidor paga e eu ofereço espetáculo. É o grande mote do marketing esportivo. Então, o marketing esportivo é desenvolvido em dois eixos principais, que é o marketing de produtos e serviços esportivos diretamente para os consumidores e o marketing de outros produtos e serviços com utilização de promoções esportivas. Esse marketing de outros produtos e serviços envolve, por exemplo, as vendas dentro do estádio de futebol ou de outro estádio qualquer, o consumo das questões relacionadas aos produtos indiretamente que fazem parte do espetáculo, enquanto o marketing de produtos e serviços esportivos diretamente associados, né, ao jogo é o espetáculo propriamente, né, em que os consumidores principalmente almejam consumir. Nesse sentido, existem dois conceitos interrelacionados. O primeiro, o marketing o primeiro que considera, no caso, um marketing esportivo em nível macro. Nesse nível, analisa as forças externas que afetam a indústria como um todo, numa tentativa de ganhar vantagem competitiva. E depois tem um marketing esportivo em nível micro, que inclui uma série de atividades realizadas pela empresa a fim de conquistar e manter clientes, né? Nesse caso, é a palavra que nós referimos atualmente como fidelização, né?
Fidelização é um termo muito importante e que muitas empresas, não só do ramo esportivo, obviamente, almejam os seus consumidores. Nesse sentido, existem alguns atributos do marketing esportivo no ato de fidelização, como eu citei anteriormente, e também da análise das forças externas que dão vantagem competitiva à marca, à empresa, à competição, ao evento esportivo que você está desejando criar. Nesse sentido, o primeiro atributo diz que o consumidor não é apenas um objeto a ser buscado, é também a chance de participar. Isso aqui é muito importante, gente. Vou falar mais uma vez o que eu estou citando: experiências, de participar ativamente desse mercado. Chega ao consumidor de forma muito mais rápida e mais direta, possibilitando ótima resposta no nível de imagens de vendas. Então, as empresas de segmentos não esportivos, tais como bebidas, montadoras de automóveis ou universidades que utilizam o esporte como plataforma para a divulgação de sua marca, são as que fazem, né? Por isso que eu deixei aqui feito, sublinhado, né? São as que proporcionam essa participação ativa, essa experiência, né, ao consumidor, né? Então, geralmente essas empresas, elas já conhecem as estratégias adequadas para se chegar a esse consumidor de forma direta. Então, um exemplo disso, agora eu vou citar alguns cases de sucesso, né, que é o Banco do Brasil. Quem é que lembra da associação entre o Banco do Brasil e o esporte? Eu, sem querer, vou responder aqui já, né? Porque eu esqueci só de escrever aqui, gente. E esporte. Quem é que lembra, gente, qual modalidade esportiva, né? Que você lembra associada ao Banco do Brasil? Nesse caso, é o voleibol, né? Por exemplo, houve um grande investimento a partir de 1991 do Banco do Brasil no vôlei de praia. Então, o voleibol é inegável, é impossível você ver ou visualizar, com exceção das Olimpíadas, a camisa dos jogadores de voleibol sem a marca Banco do Brasil, né? Sem essas cores, a arquibancada sem a torcida com a camisa amarela, com o símbolo do Banco do Brasil. Muito bacana como realmente o marketing colou tanto que eu vou falar uma coisa que talvez soe estranha, né? Parece que até o símbolo do Banco do Brasil parece o símbolo do vôlei, e vocês não conseguem nem visualizar nessa imagem o verdadeiro emblema da seleção brasileira de voleibol, né? Que é bem curioso. Então aí você pode ver o sucesso muito forte vinculado, né, da Confederação Brasileira de Vôlei, como é o caso do vôlei de praia, e o Banco do Brasil, que está realmente albergando todas essas competições esportivas inerentes a essas modalidades, não só essa, mas também aos Jogos Olímpicos, às modalidades olímpicas, de certa forma. Deixa eu só fechar a janela aqui, gente, o cachorro do vizinho começou a latir. Só um segundo. Então, esse é um caso de sucesso, obviamente, como eu citei anteriormente, que passou a ser considerado como parte do planejamento estratégico. Aqui ficou uma palavra repetida, sem querer. Deixa eu só apagar ela logo aí para vocês verem o slide corretamente. Parte do planejamento estratégico, né, da empresa de uma forma geral. Então, por exemplo, o vôlei trouxe muitos benefícios. Isso é interessante, gente. Se você analisar, começou em 1991, é bem interessante ver que
vôlei começou também a conquistar muitos títulos a partir da década de 90. Lembro quando eu era criança que o grande vencedor do voleibol, de uma forma geral, no Mundial era a Itália. Itália e Estados Unidos, nos anos 80 e 90 era Itália e Estados Unidos. O Brasil tomou conta do cenário internacional de uma forma destacável nos últimos anos, né? Agora, da década de 2010 para cá, na década de 10, né, a gente pode ver que houve uma influência, houve um equilíbrio, e a atual melhor seleção do mundo no momento é a França, né, e que tem um treinador brasileiro, que é o Bernardinho. Então, o empresariado descobriu que essas atividades, não relacionadas diretamente com a atividade fim. O que é a atividade fim da empresa e que é a finalidade? Passou a ocupar um papel estratégico e decisivo no mercado. Então, isso gera influência no comportamento do público e consumidores em relação à empresa, ajudando a construir a imagem vitoriosa de sucesso, né, dessa parceria entre a empresa e o esporte de uma forma geral, ou a equipe esportiva. Então, a sociologia do esporte começou a perceber esse impacto que o marketing esportivo tinha na sociedade de uma forma geral. Eis aqui uma imagem de uma maratona patrocinada pelo Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, né, que o pessoal aquecendo junto com uma profissional da educação física. Então, a conceitualização, o projeto e implementação de boas pesquisas no mercado. Deixa eu esperar o helicóptero passar. Aqui é rota de helicópteros. Então, vira e mexe, passa helicóptero aqui indo para a plataforma no oceano, né? Voltando ao assunto, a sociologia do esporte começou a se preocupar, né, com essas questões do marketing esportivo, e o marketing esportivo, por sua vez, começou a se preocupar com a sociologia do esporte, a aplicabilidade social diretamente, que poderia impactar diretamente nessa parceria público-privada, né, na verdade, nessa parceria privada, clube, privada, esporte, empresa, esporte, nesse caso público, empresa pública e também esporte, no âmbito da sociedade de uma forma geral. Qual o impacto, né, que essa parceria desenvolve ou poderia desenvolver no público de uma forma geral? Então, houve um desenvolvimento de instrumentos de pesquisas que, por exemplo, de satisfação do cliente, de análise da marca, de vinculação da marca com o evento, quão positiva a marca é vista a partir, antes e depois da participação de determinada empresa ou evento, a ponto de que realmente essas descobertas geraram, né, base de conhecimento para uma propaganda mais eficiente no futuro, né? E, sobretudo, associada a uma palavra muito forte, que é o estilo de vida, né? Ou seja, essas empresas querem se vincular ao quê, gente? À saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida que estão, essa tríade, no caso, é totalmente inerente à educação física de uma forma geral, à saúde de uma forma geral. Então, essa base geral, né, criou uma característica do mercado-alvo em que essas empresas visavam atingir, explorando e identificando novos mercados, né, e orientando, por exemplo, questões da atuação da empresa relacionada à sociologia do esporte, né? Qual impacto essa empresa poderia ter no âmbito das ciências sociais, por exemplo, que impacto poderia ter na comunidade de uma forma geral, por exemplo, né? Então, realmente, esse casamento de sociologia esportiva e marketing esportivo foi muito interessante para o âmbito
do marketing esportivo de uma forma geral. E aí, esse negócio do marketing esportivo atrelado ou com preocupações sociais realmente foram muito importantes. Eu posso até referenciar um exemplo prático nesses cases de sucesso aqui, que associam a sociologia do esporte e marketing esportivo. Por exemplo, o estádio Santiago Bernabéu, que está aqui embaixo, Camp Nou do Barcelona aqui, e o estádio Maracanã, parece ter uma prova, né, de complete, né? São exemplos práticos de impacto na comunidade que circunda, né? E exemplos práticos também de um fator muito, muito determinante, que é, por exemplo, o turismo, a geração de empregos, a marca, né, que nós vamos falar nessa aula ainda, o que é marca, né? Olha, isso é muito pertinente, né? Como você poderia se vincular à questão desses espaços, dessas praças esportivas, às questões sociológicas de uma forma geral. Outro caso de sucesso não, na verdade, de confronto ou de questões diretamente relacionadas ao impacto que o marketing esportivo tem na sociedade, na sociologia, de uma forma geral, nos estudos sociológicos, de uma forma geral, é o caso do Cristiano Ronaldo na Eurocopa do ano passado versus Coca-Cola, em que ele afastou 2 garrafas de Coca-Cola e pegou uma garrafa de água, né, e jogou para o lado. Então você vê que o cara gerou, sem querer, uma desvalorização muito grande da marca Coca-Cola na Bolsa de Valores, só por causa disso, de ter pego essa garrafa de Coca-Cola e jogado do lado de cá. Então, por exemplo, o negócio esportivo passou a ser um ótimo produto na medida em que pode proporcionar sentimentos, lembrando, gente, sentimentos, experiências únicas nas pessoas, gerando emoções, experiências, não é? No torcedor, nesse caso no futebol, que assiste o evento justamente para ter essa experiência e vivência em comum. Por essa razão, nesse ponto, é importante fazer uma associação do esporte com o marketing esportivo. Então, por exemplo, Melo Neto, em 2013, na página 44, ele refere que as vantagens para as empresas são algumas muito relevantes nesse sentido de justificar essa associação entre o marketing esportivo e o esporte. Por exemplo, a audiência ampliada faz com que essa marca, essa empresa possa atingir um grande público em diversos segmentos diferentes, ou a imagem renovada, no caso a empresa renova a sua imagem por meio dos valores que o esporte representa, como nós discutimos no início da disciplina, tais como energia, desempenho, vitória, saúde. Isso é um paradoxo que eu vou mostrar para vocês a seguir, tá? Mas geralmente essa renovação da imagem é muito pertinente. Qualidade assumida, a empresa também poderá se beneficiar da associação, desde que o evento tenha qualidade em todos os seus aspectos, tanto estruturais quanto na qualidade técnica do esporte. As vendas asseguradas pela emoção do esporte, o clima facilita o impulso de compra do torcedor. Nesse caso é muito importante esse clima para garantir a tal experiência que eu venho citando sempre. Nesse caso, gente, outro item importante é o consumo fomentado no esporte, em que diretamente produz esse fomento ao consumo da modalidade, por exemplo, né? ou de produtos indiretamente associados ao evento. Também necessidades e desejos assumidos. Nesse caso, o evento deve ser um momento para que as empresas possam criar novos desejos em seus consumidores, como o desejo de ser um jogador de futebol, de praticar esportes de uma forma geral, e os negócios gerados, a empresa participa, de certa forma, criando oportunidades de negócios
e de novos negócios dentro do evento. No relacionamento consolidado, o esporte aproxima as pessoas e entidades, pois é uma atividade solidária e participativa por natureza. Nesse caso, as redes sociais também têm uma grande vantagem nessa associação entre o esporte e marketing, pois atrai torcedores e praticantes que se conhecem, trocam informações e experiências, formando comunidades virtuais, compartilhando em tempo real suas vivências e criando engajamento natural. Comunidade desenvolvida, a partir disso, faz com que haja uma participação e inclusão. As empresas o utilizam para promover a inclusão social, de certa forma, gerar uma imagem renovada, como citei anteriormente. Benefícios para suas marcas e seus produtos e negócios, por exemplo, confederações, federações, ligas, clubes e associações esportivas podem ser gerados também, e maior promoção do esporte propriamente dito através, por exemplo, da associação entre a empresa e a modalidade, como é o caso do voleibol, né, por exemplo, né? O Banco do Brasil contribuiu muito para o crescimento da modalidade no Brasil. E aí, gente, existem umas mudanças no mix do marketing e essa associação entre os eventos esportivos. Por exemplo, existe um 4Ps de Jeremy McCarthy, né, que é um conceito do mix de marketing associado ao produto, ao preço ou valor, né, à localização, que é o placement, que também pode ser chamado de praça, e a promoção associada a esses conceitos. Nesse caso, o Melo Neto, que eu citei anteriormente, ele cita, ao invés de 4Ps, 5Ps. Semelhante ao McCarthy, ele cita o produto, o evento esportivo, jogo, competição, o preço, que deixou de ser mensurado apenas pelos valores tangíveis, também cobra seus torcedores espetáculos em termos de possibilidades e momentos inesquecíveis, do prazer de assistir um bom evento. É tudo experiências positivas que vão além do preço, não é só o preço propriamente dito. A praça, o local do evento, suas estruturas e instalações também tem algo simbólico a dizer, como é o caso do Maracanã, né? O Maracanã, quando você entra no Maracanã, não tem como você ficar indiferente à grandiosidade daquela praça. Também a promoção, ações promocionais voltadas para criar e estreitar vínculos emocionais com os torcedores. E paixão, né, que é a dimensão emocional do produto esportivo, que o produto esportivo atinge ao seu limite máximo no momento do jogo e da competição, quando a paixão de torcer é somada à paixão de vencer ou a decepção de perder e fortalecida pela paixão de presenciar algo comum, que posteriormente se traduz na paixão de contar, de lembrar e rememorar, que é o caso do item que ele acrescenta aos 4Ps de McCarthy, obviamente. Aqui ele cita outros detalhes interessantes que podem contribuir, por exemplo, para contribuir de certa forma para essa associação entre marketing e esporte, empresas e esportes. E tem outras questões muito atuais que nós podemos discutir também, que são as questões de regras, tecnologias, atletas transgêneros e com necessidades especiais. No caso das regras, muitas modalidades esportivas vêm adaptando as suas regras ao longo dos anos, né, para tornar ela mais interessante e proporcionar justamente essa experiência que eu venho citando para vocês, como é o caso do tempo de duração do jogo de futebol, por exemplo, no jogo de futebol, gente, olha, eu estou trocando aqui, como é o caso do tempo de duração de determinados jogos, como aconteceu no voleibol, né? O voleibol antigamente eram 3 sets e hoje em dia, com pontos corridos, realmente gerou um tempo maior de jogo. Ou o caso do tênis, né? O tênis, por exemplo, tem jogos que duram 5 horas, né? É o verdadeiro teste de resistência. Patrocínio vinculado à questão da saúde, né?
É como é o caso que aconteceu aí, que eu falei que é um paradoxo, né? É a relação da Marlboro com a Fórmula 1, né? E aí, vocês sabem que a Marlboro é uma empresa patrocina, né? A empresa de cigarros, né? Que causam muitos males à saúde, né? Então, aqui que nos encontramos naquele paradoxo que eu citei para vocês anteriormente. Mas ainda existe um patrocínio muito forte na Marlboro em várias marcas de corrida, né? A tecnologia que faz emergirem duas questões interessantes, que é a primeira, no caso, a tecnologia utilizada no evento esportivo para minimizar o erro e injustiça, que é o caso do VAR, gente, atual VAR, que vem nesse sentido, né? E também sobre a tecnologia do equipamento esportivo que tem ligação com a performance, como é o caso da bola de futebol, por exemplo, que se ela passa dentro do gol, um chipzinho faz tremer, né, o braço do árbitro, né, fazendo com que ele perceba que a bola entrou, né. É o que acontece com aquelas bolas da Copa do Mundo. Atletas transgêneros tem a ver com o caso recente da Tiffany Abreu. Até dei mole aqui, gente, eu deveria ter utilizado uma imagem dela para vocês lembrarem, né? E existe meio que uma referência, né, que mulheres transgêneras, elas têm que ter um nível de testosterona abaixo de 10 nanomols, né, litros, para participar de competições femininas. No caso transgênero, disse de pessoa cuja identidade de gênero é oposta àquela do nascimento e que age como se pertencesse ao sexo oposto. E o caso último, que é muito discutido nessa vinculação empresa e esporte, são as questões associadas dos atletas com necessidades especiais e outros casos. Então, você é a sua melhor marca, essencialmente, tá? Você é uma possibilidade, como eu citei há 3 aulas, de criar um marketing muito importante associado à questão individual. Então, aqui, gente, o marketing pessoal, ele entra com um propósito de fazer com que você cause uma boa impressão entre os seus interlocutores e ser agradável, amistoso, sendo não só uma questão de boa educação, mas também uma forma de sobrevivência nesse mundo competitivo que nós nos encontramos. Por essa razão, eu cito agora os 4 Hs, né, que levam ao sucesso. Aqui está muito pequeno, gente. Quando vocês receberem um PDF dessa aula, vocês verão que isso aqui vai ficar maior, né? Mas eu posso aumentar e demonstrar que a honestidade, né, e o humor faz parte realmente do sucesso do marketing pessoal. A disposição de ânimo e a capacidade de apreciar as coisas divertidas e engraçadas devem fazer parte, né, do marketing pessoal, assim como você ser honrado, imparcial, sério, digno de confiança, virtuoso e decente, ela pode gerar, né, uma excelente imagem no marketing pessoal. Esse quadradinho, gente, desculpa, esse círculo vermelho do mau humor, da desonestidade, ser soberbo e arrogante, são questões que contrariam o sucesso do marketing pessoal que nós estamos discutindo justamente nesse presente momento. Nesse sentido, a humildade é uma virtude em que nós manifestamos a nossa fraqueza e modéstia, respeito e submissão, entre aspas, tá? Submissão entre aspas, tá, gente? Em relação ao contexto profissional em que nós estamos nos relacionando. Quando eu falo contexto profissional no qual nós estamos nos relacionando, eu cito também as questões associadas ao evento pessoal. Ser soberbo e arrogante, obviamente, contraria essa questão da humildade. Assim como a habilidade, ela envolve a inteligência, destreza, astúcia, aptidão
E um sujeito grosso e inábil, aquele sujeito inflexível, acaba sendo pouco habilidoso na gestão da sua própria imagem pessoal. Então, como vocês podem ver, honestidade, humor, habilidade e humildade são 4 Hs essenciais para o sucesso pessoal. Nesse sentido, alguns itens devem ser observados no marketing pessoal, como organização pessoal, agenda, cartão de visita, material, tênis, acessórios, etc., planejamento, administração, prazos, disciplina, prioridades, questões de viagens para cursos ou férias. É o momento de vivenciar culturas diferentes e outro tipo de organizações diferentes, soluções, ideias criativas, experiências marcantes que têm que estar vinculadas aos itens anteriores. Ter boa aparência, preocupação com vestimenta, deve ser sempre condizente com a situação, cabelo, barba, maquiagem e acessório, né? Então, existem as habilidades e aptidões fundamentais para um organizador de evento de sucesso, que é comunicação interpessoal e capacidade de trabalhar em equipe, disposição para a autoaprendizagem ou educação continuada, embasamento teórico, comunicação oral, escrita clara e objetiva, domínio de tecnologia, espírito empreendedor, vocação para tomar decisões aliadas a um raciocínio crítico, habilidade de identificar e resolver problemas, assim como a capacidade de liderança, ter iniciativa, ser educado e dominar outro idioma é também um elemento essencial, uma habilidade essencial para um organizador de um evento de sucesso. Quando eu falo de evento, gente, eu falo desde o início da disciplina. Quando eu falo de evento, eu também falo de empresas, tá? Então, a boa aparência, ela pode ser realmente essencial. Essa imagem diz muita coisa, né? Como eu cito para vocês, desleixos, questões realmente que realçam o desleixo seu, obesidade, na minha opinião, não no sentido gordofóbico, mas no sentido da imagem de pouca saúde, né, que os obesos grau 3, obesidade mórbida apresentam, né, realmente são questões muito interessantes de se analisar. Então, algumas dicas para exercer o marketing pessoal contemplam comparecer a palestras e reuniões como uma boa forma de se apresentar no mercado e fortalecer sua imagem empresarial, além de estar por dentro de assuntos relacionados, né, no qual o profissional deve saber falar para um grupo. Evitar o uso de primeira pessoa. Se o indivíduo está representando a própria empresa, não deve nunca falar em primeira pessoa. Eu demorei, eu criei. Geralmente há várias pessoas enganjadas em um projeto. Manter-se atualizado. Quando seu chefe perguntar em uma reunião como é mesmo o nome daquela empresa que pediu concordata nessa semana, você ganhará pontos ao saber de imediato o que ele está falando. Ganhará pontos, gente, eu falo de credibilidade. Foque no positivo, valorizar conquistas acima do pessimismo. Haja com entusiasmo, ou seja, o entusiasmo é contagiante. A competência técnica e paixão por aquilo que faz é determinante. Não julgue precipitadamente, né, com rótulos e previsões antecipadas. O problema não é tão grande quanto parece. Seja empático, tenha a postura igual, por exemplo, subordinados versus chefes. Fale menos e faça mais. Os verdadeiros campeões são os homens ou mulheres de poucas palavras e de muita ação. Pergunte sempre: isso agrega valor? Então, esses dados que nada servem podem ser descartáveis, né? E aprenda a se automotivar, que é um fator fundamental. 4 grandes fontes de automotivação, como eu citei anteriormente, inclusive até eu fiz essa marca aqui para realçar o que a gente vai discutir seguidamente.
Você mesmo, com as suas crenças e atitudes, são fatores de automotivação. As pessoas à sua volta, elas não podem te influenciar ao ponto de você ter uma imagem ruim de você mesmo, né? As pessoas à sua volta, elas têm que ser pessoas que te levantem, e é bom vocês terem sempre um mentor emocional a quem poder discutir e realçar determinadas coisas, né? A partir por exemplo, da questões emocionais. O ambiente e instalações, por exemplo, fatores como ar, iluminação, cores, decoração, fazem parte de detalhes que nos levam a maior produtividade. Eu, por exemplo, odeio trabalhar em lugar claro, eu gosto de meia luz. Quando eu sinto em ambientes de meia luz, eu sinto que meu rendimento é muito maior. E aí, continuando, né? É bom preparar sucessores, né? Quer crescer, é bom contribuir para o crescimento de outras pessoas. É bom compartilhar o sucesso, sempre deixe claro que a razão do seu sucesso se deve ao trabalho e ao apoio de muitas pessoas. Valorize a ética e a cidadania. Questões sociais e ecológicas, por exemplo, são fundamentais. A lealdade às empresas hoje é rara, né? Então a gente tem que aprender a ser leal. Poucos pensam em passar a vida inteira dentro da mesma organização. Então é importante a gente ter essa perspectiva. Ferramentas iniciais são determinantes para, como dicas de alavancar a carreira, como cartão de visitas e currículo, que hoje em dia quase não se usa no meio acadêmico, o currículo, por exemplo. Cartões de visitas também já virou algo não muito importante. Redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn são determinantes para a formação de uma imagem, para alavancar sua carreira. Então, independentemente das opções, é bom lembrar alguns pontos. O volume das informações é uma questão de bom senso. Não se deve exagerar na quantidade. Apresentar o currículo em apenas uma folha pode ser até um determinante para você resumir bastante informações interessantes ao seu respeito. Não ser repetitivo nem incoerente, não mentir nunca, mas omitir, se necessário, pode ser uma estratégia inteligente. Evitar textos prontos e frases de efeito, tais como boa adaptabilidade, facilidade em gerenciar conflitos, adaptação em ambientes hostis, altamente criativo, comunicativo com o público de todas as idades, etc. São palavras que devem ser evitadas. Incluir apenas as informações que sejam relevantes para o cargo pretendido. E aí, se você estiver representando uma marca, ela pode ser determinante para o seu sucesso, né, de uma forma geral, né, no que diz respeito às imagens, né, de uma forma geral. Por exemplo, a marca foi uma temática desenvolvida a partir dos anos de 1980. Diretores, presidentes tomaram consciência de que o capital principal de uma empresa era, a partir daquele momento, suas marcas. A brand equity, o valor da marca, fez com que, por exemplo, decorresse uma avaliação financeira destes tão importantes ativos intangíveis, a questão do valor da empresa de uma forma geral. Portanto, realmente a marca ela pode trazer, angariar e gerar muita retorno financeiro às pessoas que estão pretendendo fazer esse tipo de investimento ou de associação. Então, o que é uma marca? Uma marca é um nome diferenciado ou um símbolo, tal como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem, destinado a identificar os bens e serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens de serviços daqueles concorrentes. Então a marca realmente tem que ser algo
marcante para que o sujeito tenha, de certa forma, muito sucesso, ou traga uma particularidade, uma individualidade àquela empresa, fazendo com que ela se destaque em torno das outras. Veja bem aqui, gente, eu não preciso nem olhar, mas esse símbolo do basquetebol aqui foi uma submarca, digamos assim, criada pela Nike. Então eu já sei que esse símbolo do basquetebol é Nike. Under Armour, que é uma empresa que vem crescendo atualmente, vem também fazendo esse tipo de vínculo através de um símbolo bem simplesinho que pegou, né? Ou o que falar da Puma, daqueles irmãos Daimler da Alemanha, né? A Puma aqui no meio, né? E também da Adidas, formado pelos irmãos. Então são marcas que têm valor, tem uma imagem muito, muito bem feita, muito bem escolhida, às vezes até o acaso, como é o caso da Nike, na minha opinião, né? E geralmente gera uma grande fidelidade. As pessoas às vezes só usam marca de um determinado valor. Como é o caso aqui do Whoosh, né, da Nike, que é o símbolo da Nike. Eu nem sabia o nome desse símbolo, confesso que eu soube agora, né? Agora não, na semana passada, quando eu construí essa aula, né? Então, é bem interessante como esse símbolo tem um nome, né? Eu nem sabia, né? Whoosh, né? Isso é bem interessante. Quem não conhece, né? Quem não sabe que esse símbolo é da Nike, né? Então, é bem interessante. Então, existem 6 fatores de sustentação de uma marca forte que pode ser considerados nesse âmbito da marketing esportivo. Prestígio, que pode... Esse ponto aqui, gente, eu gostaria de citar o paradigma do montanhista, que é uma história que eu inventei e eu conto sempre para todo mundo. O montanhista demorou 3 meses para chegar no cume da montanha. Tropeçou numa pedra e caiu em 20 segundos. Ou seja, às vezes você pode destruir o prestígio de uma imagem, de uma marca apenas com uma besteira, como é o caso de jogadores que consomem droga, etc, etc. Então isso é muito interessante como as pessoas podem realmente fazer gerar prestígio e ao mesmo tempo gerar prejuízos enormes às marcas. Credibilidade. No caso aqui eu vou citar mais um ponto do prestígio que tem a ver com credibilidade. Por exemplo, o Neymar fazendo besteira com a roupa da Nike. Tá? O Neymar fazendo besteira com a roupa da Nike, ele perde prestígio, faz a marca perder prestígio e faz inclusive a marca perder credibilidade, né? Credibilidade é a marca de ser confiante, ela perde dinheiro, né? Como o caso do Cristiano Ronaldo fez com a Coca-Cola. Visibilidade, obviamente, tem associação com prestígio e credibilidade, uma vez que a empresa, perdendo esses 2 primeiros itens, também perde visibilidade no mercado, né? Isso é muito, muito interessante. Como é o caso da Coca-Cola, que toda vez que agora apareceu o Cristiano Ronaldo, ela vai estar sempre vinculada. Simpatia obviamente algo que, sobretudo carisma, gente, é algo muito difícil de uma marca ter, então é muito importante os representantes dessa marca terem isso muito claramente definido, né? Esse é o aspecto da simpatia, o reconhecimento e interatividade, que são os 2 últimos itens. O reconhecimento é obviamente um fator determinante, no sentido de que realmente a simpatia deve gerar um retorno para a empresa através da sua vinculação com a modalidade, e esse reconhecimento faz com que a empresa faça um tipo de investimento, um retorno, gera um tipo de retorno para a associação em que ela esteja promovendo. Interatividade, obviamente, e também, gente, o item do reconhecimento faz com que a empresa seja mais reconhecida no ambiente esportivo geral, né? Como é o caso da Nike, né?
A Nike, conforme ela foi crescendo, ela foi gerando mais retorno ao esporte, de maneira geral, gerando mais patrocínios vitalícios, como é o caso do Ronaldo Fenômeno e do Michael Jordan, ou do Tiger Woods, né? Ou seja, esse reconhecimento, como eu disse no início, né, da explicação sobre o reconhecimento, faz com que a empresa também gere um retorno para o esporte e para a pessoa ou empresa no qual ela está vinculada, como é o caso da Nike e a Adidas fizeram com o Flamengo, né? Interatividade, como é o caso aí da interatividade entre a marca e o propósito no qual que ela está patrocinando, né? O propósito da empresa, o esporte que ela está associada, é essencial, né? Interatividade, isso é muito importante nesse ponto. Então, gente, na próxima aula eu vou discutir com vocês as questões de elaboração de projetos socioculturais, esporte e lazer e as leis de incentivo, e tentarei também, na última aula, finalizar essas questões relacionadas aos 3 últimos itens aqui da aula. Deixo aqui para vocês um Saiba Mais, para vocês consultarem aqui o site do Marketing Esportivo, que tem tudo de site, é um site muito interessante, vale a pena consultar, gente, é muito bacana, tá? Para quem tem interesse. E deixo aqui as aplicações práticas finais, as minhas considerações finais, pois eu espero que vocês tenham consolidado determinados conceitos gerais em relação ao marketing esportivo, né? Sobre a possibilidade futura de entender o porquê de determinada marca estar vinculada a determinado evento e entender a magnitude dos seus investimentos e patrocínios justamente com esse tipo de perspectiva aqui desenvolvida. É isso, gente. Um forte abraço para vocês. Essa aula foi um pouquinho mais rápida por causa do vídeo, né? É bom que no vídeo vocês podem ir e voltar a hora que vocês quiserem. Qualquer coisa, estou disponível para tirar dúvidas. Forte abraço para vocês e boa noite.